nosso próximo capítulo tem como título As Memórias de Campo do Tenente entre o Tropeirismo e a Imigração Europeia. Segundo Michel Pollack, os diversos elementos que fazem parte das memórias e dos processos de rememoração constituem múltiplas identidades para um povo. A memória é a capacidade humana de preservar os acontecimentos do passado, que elas sempre podem ser rememoradas no presente e se tornam valiosas fontes de compreensão histórica do passado. O Pollack destaca também que a memória é um elemento constituinte de sentimento de identidade, tanto individual como coletivo, de um grupo ou de uma pessoa numa reconstrução de identidade, né? Então, com a preocupação de trazer parte dessas memórias, o site da Prefeitura Municipal ele traz uma abordagem que remonta aos ciclos do tropeirismo, a história do povo tenentiano, da época que se transportava o gado dos pampas gaúchos, no caminho Sorocaba-Viamão. Ele destaca que a cidade foi distrito policial de Rio Negro entre 1902 e 1916, que apenas em 1961 ela conseguiu ser elevada à categoria de município. Ele traz muitos dados sobre a fundação da cidade, né? Porém, o maior destaque é que ele coloca que em 1829 a chegada de imigrantes alemães da região vizinha, a cidade de Rio Negro. E nessas informações do site, ainda destaca que foi em 1947 que é considerada a data de povoamento de Campo do Tenente, né? Segundo o site, são 2 fatores que contribuíram para o progresso do lugar: a inauguração da estrada de ferro e a chegada do senhor Henrique Stalk. Assim, a gente percebe ao analisar nesse discurso, como que essa escrita da história da cidade, ela exclui diversos anos de povoação de Campo do Tenente, Porque será que não era um progresso aquele tempo, o ciclo do tropeirismo cruzar a cidade? Para aquela época, será que na época dos tropeiros não era um sinônimo de progresso? Então, o Chartier ainda coloca, que as representações sociais, eles não são discursos neutros, E sim, elas são estratégias sociais para produzir autoridade, E toda vez que eles fortalecem uma memória e deixam outra desejosa, eles acabam excluindo alguém da história, Exemplo, como a participação do tropeirismo na construção sociocultural da cidade, no momento que a data da chegada dos imigrantes alemães, europeus, conta como marco de fundação da cidade de Campo do Tenente, Outro referencial teórico muito utilizado na cidade é o livro da Luita Pepper. Ela escreveu um livro, Família Stalk, da Europa para o Brasil. O objetivo da autora era contar a história da genealogia da sua família no Brasil, E ela traz um recorte e um pouquinho da história da cidade no seu livro ao retratar a história da sua família aqui. Porém, muitos meios de comunicação, eles consideram esse livro como o livro da história da cidade, que não é verdade, É a história de uma família na cidade. Então, a gente percebe, que essa postura reafirmada pelo site, da prefeitura e pelo livro, ele só destaca os europeus, Eles só contam a história dos europeus, dando a impressão que Campo do Tenente não era uma cidade que não tinha progresso antes da sua chegada. Outro referencial teórico muito utilizado é o legado polonês da professora Joseli Nowak. A historiadora fez uma pesquisa sobre a relação dos poloneses na sua cidade, Ela pesquisou como que é a influência da cultura aqui. Porém, muitos meios de comunicação utilizam isso como referencial teórico para contar a história da cidade, o que não é verdade, O trabalho dela aborda somente
o legado de um povo, né? E a cidade é composta por vários povos e culturas, né? Então, desse modo, assim, os meios públicos de comunicação, ele está utilizando da memória europeia para dar uma identidade europeizada para a cidade de Campo do Tenente, né? O Jacques Le Goff fala que o documento não é um acontecimento do passado, né? E sim, ele é um produto socialmente fabricado de acordo com as relações de poder. Assim, né, a função da gente como historiador é analisar os documentos e perceber como eles se tornam monumentos e influenciam a memória coletiva. Pensando nisso, eu trouxe numa outra perspectiva o livro do José Carlos Veiga. Ele pesquisou e produziu um material para ser utilizado por acadêmicos que têm vontade de escrever sobre a história dos municípios, né? Ele traz assim que, em razão ao ciclo do tropeirismo, várias cidades começaram a surgir, né? E ele cita Campo do Tenente, assim, que Cristóvão Pereira de Abreu, no ano de 1732, após abrir o caminho da mata, que a denominação Campo do Tenente aparece em documentos do José Custódio Sá de Farias, que partiu de Santo Antônio da Patrulha. Assim, o José Carlos Veiga Lopes, ele traz uma noção, né, que nessas descrições do brigadeiro ele conta como que foi a viagem, que passou por Campo do Tenente, que passaram com a tropa. Então ele abre um espaço para uma pesquisa histórica de fatos e acontecimentos que são bem importantes, né? E analisando assim a importância da pluralidade cultural, visto que todos os povos que aqui estão têm história, né? Bem, então analisando, né, os escritos do Brigadeiro lá no seu diário, a gente consegue perceber qual era o cotidiano da comitiva, conhecia os diversos sujeitos que faziam parte naquela época, daquela aventura, e a gente percebe também a nossa cidade, né, sendo citada lá em 1730, veja quantos anos de história, né, até a construção da estrada de ferro. E isso é bom porque esse livro traz uma perspectiva histórica de uma pesquisa, né, das origens históricas da nossa cidade, e traz à tona diversos personagens que também fazem parte da nossa história. Então, quando a gente confronta essas narrativas, né, da história de Campo do Tenente pelas abordagens da história escrita, e quando a gente pesquisa outros componentes, livros que também contam a história, e a gente percebe assim, né, uma disputa de memória, né, porque há privilegiam a história dos europeus, né, e mesmo que esses tenham chegado muito depois das comunidades indígenas, dos negros, da passagem dos tropeiros, né, essas representações de disputa de memória, elas, ao serem problematizadas e abordadas, elas trazem uma história de um Campo do Tenente, uma hora um espaço de memórias europeias, uma hora de espaço tropeiros, uma hora de espaço indígena. Então elas trazem uma escrita da história muito plural para a nossa cidade, né? De um povo muito cheio de cultura, conhecimento, sendo importante, né, esse confronto de memória. O Pollock coloca que esses valores das disputas, dos conflitos sociais, dos grupos, eles trazem uma multiplicidade de conhecimento, né? Como exemplo disso, eu trouxe uma entrevista que eu fiz com o Antônio Miranda Toledo, né, que ele é um representante das tradições gaúchas aqui da nossa cidade. Ele é integrante do grupo do CTG 29 de outubro, e ele contou para mim, né, que a Sexta-feira Campeira é um evento que acontece à noite, lá no centro de eventos, que tem competições de laço mirim, de
13 a 14 anos em diante é o adulto, que tem o laço prenda, né, que é a inclusão da mulher no tropeirismo, e que, né, nesse ambiente eles preservam as tradições do tropeirismo, que esse é um ambiente familiar, que esse ambiente ele vai lá preservar essas culturas porque foi o pai dele que ensinou para ele a lida do campo, a lida do tropeirismo, e que ele tem repassado isso para os 3 filhos dele. Então, ao analisar as memórias, né, da cultura tropeira do senhor Antônio, que foi uma herança do passado, essas representações herdadas, rememoradas, que são o cotidiano da nossa cidade, são maravilhosas. São ensinamentos, né, porque elas mostram que cada evento realizado pelos tropeiros, eles acabam preservando umas memórias, as tradições. O Eric Rosman coloca, né, no livro A Tradição Inventada, que a tradição inventada se apresenta como uma série de práticas regulamentadas por regras de natureza ritual simbólica, né? Então, assim, em Campo do Tenente, a tradição do tropeirismo, ela vincula valores e normas de comportamento através das repetições. E o que acontece? Essas repetições se dão nas cavalgadas, na reunião familiar, né? Nesse processo de continuidade que trazem para o presente. Então, entende-se que essas percepções, né, que as memórias dos lugares, e seus lugares, né, as memórias, os lugares que elas acontecem, ao se tratarem de um objetivo coletivo, uma memória coletiva, elas também reforçam disputas, né, entre as pessoas que fazem parte delas, né? Então, quando você elege uma memória como mais importante, inconscientemente você deixa as outras desejadas do seu lugar, né? Como em Campo do Tenente, né? Onde as memórias dos europeus, elas são mais salientes, elas são mais trabalhadas do que as dos tropeiros. E essa prática de rememoração, ela acaba criando uma disputa entre uma cidade que foi formada pelos europeus e uma cidade que foi formada pelos tropeiros. Porém, que na minha percepção, todos os povos ajudaram a construir, né? Todos são importantes, todas as culturas são importantes. Sim, ao confrontar, né, toda aquela história escrita nesse capítulo, trazendo a entrevista do senhor Antônio, né, eu me firmei na autora Marieta Ferreira, né, que ele coloca que a história oral, ela possibilita compreender novas maneiras que se apresentam as representações de memória, né? Porque elas dão vozes aos pequenos personagens, aos diversos sujeitos sociais, que às vezes eles não são valorizados pela história tradicional escrita, né? E que, além disso, né, a historiadora reafirma que as memórias são ressignificadas no presente, o que mostra que no século XIX a importância do tropeirismo para o Campo do Tenente, né? Então a gente vê como que aquela relação lá do passado, hoje em dia ela é um cotidiano na nossa cidade, né? E tá rememorando esses costumes, tá mostrando, tem diversas memórias da nossa cidade, né? E assim, o Chartier, ele fala que essas representações dos descendentes de tropeiros, como matrizes de práticas de construtora do mundo social, mesmo as representações coletivas mais elevadas só têm existência quando elas comandam atos, né? Então, as memórias são relembradas pelos acampamentos, pelos eventos promovidos na cidade, né? Então, assim, as memórias e as suas representações demonstram diferentes contrapontos da história, né? Enfatizam perspectivas plurais e promovem um Campo do Tenente ora tropeiro, ora europeu. E o que é muito bacana, né? Traz uma pluralidade para a cultura.